A gente está em 2023, né? Eu comecei em 2003, ou seja, eu estou fazendo 20 anos. Foi mais ou menos nessa época que eu entrei, né, para a imprensa esportiva. A gente está aqui em fevereiro ainda, né? Foi mais ou menos nessa época mesmo. Estou exatamente completando 20 anos. Muitos desses anos comentando sobre o futebol de Ribeirão Preto e o Botafogo, pegando, como você falou aí, talvez as piores fases do Botafogo e também ótimas fases, né, do clube. E temos muita coisa para falar, né, desse Botafogo, do futebol, enfim, de todas as, porque muita coisa mudou, né, de lá para cá, inclusive na nossa forma de comunicar o que vocês estão fazendo aqui, por exemplo. Isso já não é mais novidade, isso é o presente, sim, mas também representa o que tem daqui para frente, né? São coisas, a convergência de mídia, tudo, sim, vai mudando. Sem dúvida, a forma como você cobrir um time em 2003, 2004, hoje não existe mais. Agora não. É coletiva virtual, manda pergunta. Tinha coisa melhor naquela época e coisa pior, né? Mas, sem dúvida, isso que você falou da a infame coletiva virtual é dureza. Né? Essa é dureza. A gente estava assistindo isso antes de começar o programa, porque antes de você chegar, porque, assim, a gente faz a crítica porque tudo que é construtivo serve para melhorar. Sim, sem dúvida. Assim, não dá para você fazer uma coletiva e fazer a mesma pergunta 3 vezes para um atleta, como aconteceu hoje, na coletiva do Tomás. Amigão, 3 pessoas perguntaram como é que você joga, que a pergunta basicamente era essa. Você faz o cara responder 3 vezes a mesma coisa, e assim, e é um feeling que se você tá lá, se você escuta a pergunta do teu companheiro, exato, você já faz uma pergunta diferente. Uhum. Eu já contei aqui que eu já me ter uma pergunta e na hora de perguntar, alguém perguntou primeiro e você fica, puta que pariu, eu vou perguntar o quê? Isso acontece, porque tem 5, 6, na tua época tinha mais de repórteres do que tem hoje, quando você começou, né? Não, quando eu comecei, não tinha esse conceito, pelo menos aqui ainda, né? Lá em São Paulo já tinha, tal, com os grandes, mas aqui em Ribeirão não tinha coletiva. Você ia no treino e entrava, não tinha ninguém na portaria lá, você ia entrando, né? Eu lembro uma vez que eu entrei, era o Gali, o técnico do Botafogo, Zé Gali Neto, evidentemente, e eu fui entrando, entrei dentro do campo, tava tendo treino ali, os caras estavam, né, numa parte só do campo, eu entrei na outra que não tinha ninguém e tal, e ele tava lá parado do outro lado do campo do Santa Cruz. E cheguei, Gali, você não pode dar uma... Ele falou, mas o que você está fazendo aqui? O que deixou vocês entrarem até aqui e tal? Eu falei, não tinha ninguém aqui, vamos entrando e tal, né? Preciso falar com você, não, eu vou falar, mas vamos lá, tá, não pode entrar no gramado e tal. Então cada um ia, e cada repórter ia, e cada um tinha o seu tempo ali, com quem ele quisesse. Se eu quisesse entrevistar o Gali ou algum jogador específico e tal, você ia lá, chegava no cara e entrevistava o tempo que você quisesse, né? Agora, isso não existe mais. Aliás, a gente não tem nem mais acesso ao estádio, aos treinos. Isso é muito ruim. É bom para o clube, de certa forma, ok, porque eles escondem, né? Se tiver algum tipo de problema, tal, os caras ficam lá entre eles, né? Mas pra gente é ruim, porque você começa a perder a cobertura, né? E a gente estava até discutindo hoje, assim, qual que é a nossa função hoje. A gente tem que ir buscar mais histórias, né? Do que especificamente o noticiário, porque não tem como eu competir com a assessoria do Botafogo. Os caras estão lá dentro e ninguém está lá dentro mais, né? Se a gente ainda pudesse ter um repórter que ficasse ali xeretando o dia inteiro, mas também não pode, porque o cara vai ficar o quê? Ali na porta do Santa Cruz, ali, não tem acesso esperando. Lá, não tem mais acesso, né? E a gente não pode nem, às vezes tinha, pelo menos nos grandes, você ia lá, ficava 15 minutos, 10, 20 minutos, ou pegava só o fim do treino, né? Eles liberavam para a imprensa no fim do treino, e aí captava algumas imagens e ia para a sala de imprensa, ia para a sala de coletiva. E isso não tem mais, né? O único contato que a gente tem hoje com o Botafogo, com os jogadores e com o próprio treinador também, após os jogos, né? Que tem a coletiva presencial ali do Paulo Baier, e só ele fala no fim do jogo. Mas ninguém, não tem jogador que fala ali. Isso empobrece demais o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma.
Pro Botafogo é legal, que eu já falei, os caras escondem, né? Vão escondendo tudo e tal. Quanto menos informação tiver para passar para o outro adversário também. Mas enfim, ficou muito restrita, né, a cobertura nossa, né? E a gente fica dependendo dessas coletivas aí virtuais, né? Onde as perguntas às vezes são repetidas. E mesmo quando você está presencial, né? Você faz uma pergunta, às vezes o cara responde uma coisa que, pô, te deu um gancho ali para uma outra pergunta, sim, né, até melhor. Então, assim, a gente perde demais, né, não tendo esse contato do dia a dia. E antigamente não, pô, você ia lá, entrava, conversava, ficava amigo. Assim, não é ter uma amizade, assim, mas assim, você se aproximava e o cara, o jogador, ele passava a confiar. Hoje a imprensa, o cara te olha assim com 1000 desconfianças, né? Os caras ficam meio com, assim, qualquer coisa que eu falo aqui hoje pode repercutir mal, tal. Eles veem o jornalista ali como um cara que tá ali, sabe, a qualquer momento ele, né, vai pegar o jogador, entendeu? No pulo ali, no contrapé, entendeu? E não, a gente quer fazer o nosso trabalho, enfim. Claro que tem gente boa e gente ruim em todo lugar, sim, né? Esse foi um feedback que a gente tem recebido dos jogadores, né, Beraldi? Porque desde que a gente começou o projeto do PanteraCast, o elenco do Botafogo atual e jogadores antigos e tudo mais, mas principalmente o atual, todo mundo sempre deu muita moral pro nosso trabalho, né? Sim. Desde o começo, né? Até porque a gente também fortaleceu a rapaziada, sim, verdade seja dita. Com o fenômeno do zaguismo no começo, e o Chavo do interior com o Felipe Souto. A gente fez o Peaky Blinders lá Os Peaky Blinders do Fogão. Então, isso assim, trouxe os caras pra perto, né? Sim. Isso dá uma moral pra rapaziada. Sente que os caras se sentem um pouco mais queridos e acolhidos. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Não, assim, eu ouvi isso de não vou citar nome porque é chato, sim, mas um dos jogadores do elenco atual, ele falou pra mim assim, cara, a gente sentiu confiança em vocês. Sim. Porque a gente tem pé atrás com o jornalista. Tem. Porque o cara... Porque, tipo, ele tem aquela sensação de que o jornalista, ele tá ali pra atrapalhar ou pra divulgar o que não deve ser divulgado. Só que, a gente tá fazendo trabalho pro torcedor. Isso, exatamente. Porque você quer levar a realidade pro torcedor. Porque, no final das contas, é quem movimenta esse mercado, é quem movimenta o mundo de notícias, né? Então, e tem uma outra situação, assim, porque aí quando a coisa tá ruim... Porque o torcedor fala, eu não preciso mais da imprensa, porque eu tenho o canal oficial do clube, né? E o canal oficial do clube, assim, você nunca vai ver nada ruim ali. Você não vai ver que teve briga de jogador, Você nunca vai ver isso. Aí na hora que seu clube estiver ruim, mal das pernas, caindo de divisão, você não vai ter absolutamente nenhuma matéria no site do clube ou na TV do clube explicando por quê que esse time tá mal, o que tá acontecendo, se tá devendo salário, se não tá, entendeu? Então, onde você vai encontrar isso? É na imprensa, entendeu? A imprensa é que vai atrás dessas coisas. E sim, tem um outro clube, bem para trás aí já, em 2014, clube devendo salário. Onde que o jogador foi para... O jogador recebeu um cheque voador, né? Aonde que ele foi reclamar? Para quem que ele foi reclamar? Se o clube não atendia ele e tal, o clube estava agindo de má fé com ele. Ele foi na imprensa, foi falar comigo, veio falar comigo e a gente fez a matéria, entendeu? Então, assim, até para o próprio jogador também, é interessante ter, não é para ficar compadre, não é nada disso, porque senão a gente perde a nossa, assim, isenção, né? A gente não pode perder isso nunca, né, o jornalista e tal, mas a gente tem que noticiar o fato, entendeu? Eu não vou ficar ali procurando pelo em ovo dentro do Botafogo, mas, assim, aconteceu, a gente tem que dar. Teve algum problema? Vamos dar, entendeu? Não tem o que fazer, né? Aí, assim, quem quer ver notícia legal, bacana, boa, coloca lá na TV do clube lá que você vai ver. Agora, na imprensa, a gente vai retratar. Se o time estiver bem, vai ser legal, pô, que bom. Se o time estiver mal, obviamente que as notícias não serão positivas pro clube, né? No caso aqui a gente está falando do Botafogo e tal. Então, assim, agora que o Botafogo está experimentando uma certa tranquilidade, né? Com a questão da SA e tal, porque os primeiros anos foram
ruins, né? Para ser assim, bem conturbado, né? É.